Boa tarde. Meu nome é Adiel, sou professor da ETEC, professor Basilides de Godoy. Estou aqui hoje para explicar um pouco e falar sobre avaliação de competência. O que significa uma avaliação? Qual é a diferença entre avaliação e avaliação por competência? E o que ganha tanto o corpo docente quanto o corpo discente utilizando-se da avaliação. Dando continuidade ao nosso tema avaliação por competência, estou aqui para sanar uma dúvida enorme. Normalmente os alunos perguntam o que é avaliação por competência. Antes de entender o que é avaliação por competência, vamos entender e vamos sanar a dúvida o que é avaliação. Avaliação já é uma palavra onde teoricamente nós vivemos no nosso dia a dia sendo avaliado em cada ação que nós temos no mundo do trabalho ou no mundo empresarial ou no mundo acadêmico. Já no nosso caso, nós usamos avaliação por competência porque a avaliação ela tem um significado diferente da proposta que nós utilizamos na educação. Para entender melhor esse tema, vamos analisar em primeiro momento a palavra avaliação. Avaliação, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, significa cálculo de valor de um bem ou bens e valor determinado por quem avalia. Ou seja, ele te dá uma avaliação, um teste, e calcula a quantidade de questão e o peso que tem cada questão para te dar um resultado numérico se você é um dos selecionados ou não. Esse é o método e a forma que nós podemos dizer da palavra avaliação. Se nós colocarmos em prática e utilizarmos a nossa diferença entre avaliação e avaliação por competência, se nós tentarmos explicar isso, fica muito mais interessante quando você entende o que é o termo avaliação. Independe do seu impacto positivo ou negativo. Portanto, a avaliação por competência é um processo pelo qual se juntam as evidências de desempenho e conhecimento de um indivíduo em relação à competência profissional requeridas. Nós vamos dar atividades, vamos trabalhar com vários métodos de avaliação, várias metodologias de aula e vamos avaliar dia a dia esse desempenho desse aluno e o conhecimento que ele vai adquirindo individualmente. Não vamos avaliá-lo apenas por uma ferramenta. Estaremos avaliando por várias ferramentas no nosso dia a dia, buscando a competência desse profissional ou do nosso corpo discente. É comum perguntar qual é a diferença entre uma avaliação por competência da avaliação tradicional. Isto é comum eles fazerem. A avaliação tradicional normalmente está associada a um curso ou programa e costuma ocorrer em etapas, cujo resultado compõe um grau final. Como foi explicado anteriormente, significa te dou uma atividade e várias atividades podem ser feitas no decorrer do semestre ou do ano letivo e te dá um grau numérico final de quanto você atingiu. E os aspectos avaliados normalmente não se conhecem as perguntas que serão feitas. E essas devem ser respondidas em tempo previamente definidos. Vou te dar uma avaliação, vou te dar uma prova e nesse tempo específico você tem que me responder o que você aprendeu. Já na avaliação por competência, nós temos o processo diferenciado sobre nesse caso, porque nós trabalharemos vários tempos, várias atividades no decorrer do semestre ou ano letivo, para que a gente possa avaliar a competência desse aluno, qual foi o ensino e aprendizado do nosso corpo discente. Avaliação por competência. Avaliação por competência podemos dizer que é um processo com vários passos. Definição dos seus objetivos,
define antecipadamente o que será avaliado no nosso aluno, ou seja, nós vamos explicar de cada atividade colocada em salas de aulas, ela terá uma definição do que eu vou avaliar, o que eu estou buscando com essa atividade. Levantamento das evidências, se a aplicação da competência está de acordo com a teoria e o aprendizado a fazer. Ou seja, nós vamos estar atuando de forma o levantamento das informações que esta atividade, que este objetivo teve, se ele está de acordo com o que eu coloquei em sala de aula, com o que nós trabalhamos com o nosso corpo docente. Comparação das evidências com os objetivos. Nós vamos comparar a evidência que nós tivemos, ou seja, o resultado, com o objetivo que era daquela atividade, como chegar e o que atingir. Julgamento, este item avalia pela qualificação e não por meio de quantificação. Nós vamos avaliar o aluno pela qualificação, o quanto ele evoluiu, não quantificá-lo, não por números. Nós não somos um número, somos pessoas, nós evoluímos sempre, contanto que temos paciência e trabalhemos todas as qualidades que cada indivíduo tem, individualmente. A avaliação por competência concentra nos resultados do desempenho, pois os resultados individuais são comparáveis somente com os critérios de desempenho e não com os outros avaliados. Não podemos comparar um discente com o outro, e sim com a atividade, enfim, fazer com que ele busque a competência e busque o conhecimento. Nós somos a ferramenta para que esse nosso corpo docente possa evoluir como pessoa e como profissional. Obrigado e boa tarde a todos.